Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma edição do Portal Minas Plantão de Notícias. É isso aí, começando 2025 com tudo, e hoje a gente faz um mergulho especial no Vale do Aço aqui em Minas Gerais. Vamos desvendar as notícias que agitaram a região. A gente vai falar sobre casos de violência, a posse de novos prefeitos, a expectativa em torno do Cruzeiro que está cheio de reforços e também um caso polêmico que envolve um pastor. Infelizmente, o ano começou com notícias tristes, né? Logo nas primeiras horas de 2025, um homicídio abalou Coronel Fabriciano. Um jovem de 25 anos foi encontrado sem vida no bairro Santa Luzia. E qual é o nome dele? O nome dele era Marciano Andrade de Souza Filho. Tinha 25 anos. Isso, ele estava coberto por um lençol e com marcas de tiros. A polícia está investigando o caso, que teve momentos de tensão com troca de tiros entre policiais e o principal suspeito. Nossa. Em Timóteo, a descoberta de um homem de 54 anos, Armelindo Adilson Arcanjo, morto em casa com a garganta cortada, também chocou a população. A polícia ainda está buscando informações sobre as circunstâncias do crime. E sobre o autor, né? E sobre o autor. Falando em violência, Ipatinga fechou 2024 com um triste recorde. É a cidade mais violenta da região. Foram 46 homicídios registrados até novembro do ano passado. Um aumento bem preocupante em relação a 2023. Diversos casos brutais marcaram o ano em Ipatinga. Teve um triplo homicídio em um bar no bairro Betânia, a execução de 2 irmãs no bairro Chácaras Madalena e a morte de um jovem que se escondia de uma tentativa de homicídio anterior. É um número realmente alarmante. O que será que está por trás dessa onda de violência? A polícia tem alguma explicação? A polícia reconhece que a situação é complexa, né? Eles apontam alguns fatores como a intensificação da guerra entre facções criminosas, que ficou ainda mais acirrada depois da chegada de mais de 100 presos ligados a grupos rivais na penitenciária Deni Moreira de Carvalho. Entendi. Essa disputa por território tem levado a confrontos nas ruas, deixando a população apreensiva. E o que a polícia está fazendo para conter essa violência? A população está segura? A polícia tem intensificado o patrulhamento nas áreas mais críticas e realizado operações para prender criminosos, mas a ousadia dos bandidos, que chegam a enfrentar a polícia, é algo que preocupa as autoridades. A sensação de insegurança é real para muitos moradores. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar do cenário político. As eleições de 2024 trouxeram novos prefeitos para as cidades do Vale do Aço. Em Ipatinga, Gustavo Nunes, do PL, com apenas 30 anos, assume o comando da cidade. Ele promete dar continuidade aos projetos iniciados em seu primeiro mandato. Em Coronel Fabriciano, quem assume a prefeitura é o Sadiluca. Conhecido por sua atuação na área da saúde, ele prometeu investir em serviços públicos essenciais. Em Santana do Paraíso, Bruno Morato foi reeleito com uma votação expressiva. Uma votação expressiva, o que garante a ele mais 4 anos à frente da administração municipal. E em Timóteo, quem assume o cargo é o capitão Vitor, ex-militar. Ele promete foco em segurança pública e desenvolvimento urbano. Enquanto novos líderes assumem o comando das cidades, o governador Meuzema viu seus planos para 2026 serem abalados. Os resultados das eleições municipais em Minas Gerais enfraqueceram a base política dele. Me explica uma coisa, como é que as eleições municipais de 2024 impactaram as pretensões presidenciais do governador? A derrota em Belo Horizonte com a reeleição do Fuga Noma do PSD foi um duro golpe para o Zema. Enquanto isso, outros governadores, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, se fortaleceram com vitórias expressivas em seus estados e hoje são apontados como favoritos na corrida presidencial. Entendi. E então quer dizer que o Zema tá com um caminho mais difícil. Com o caminho mais difícil. E como fica ele nessa história? Ele vai continuar insistindo na candidatura? Ele enfrenta resistência até dentro da direita, com falta de apoio de outros partidos e a percepção de que a candidatura dele dividiria o eleitorado. A possibilidade de apoiar um nome mais forte da direita ou centro-direita, deixando de lado, pelo menos por enquanto, as ambições presidenciais, parece ser o caminho mais provável para ele. Entendi. Agora vamos falar de uma notícia que animou a torcida cruzeirense, a chegada do Gabigol. O atacante, com passagens vitoriosas pelo Flamengo, onde conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, chega à comissão de levar o Cruzeiro de volta aos seus dias de glória. Com 701 gols em 306 jogos pelo Flamengo, o Gabigol é sem dúvida um reforço de peso para o Cruzeiro. Mas ele não está sozinho. O Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, investiu pesado em outros jogadores renomados. Trouxe o volante Christian, ex-Atlético Pereio, o meia Rodriguinho, ex-América, e os atacantes Yannick Bolazi, ex-Criciúma, e o Dudu, ídolo do Palmeiras. Com um time desses, a torcida do Cruzeiro tem motivos de sobra para sonhar alto. Mudando para um assunto que gerou bastante polêmica, um pastor de Coronel Fabriciano foi preso em Sorocaba, São Paulo, por ameaçar a ex-companheira com uma faca. O caso aconteceu no dia 1 de janeiro. A vítima acionou a polícia através do programa Protege Mulher, relatando que o pastor tinha ido até a casa dela e ameaçado de morte.
Ele foi encontrado pela polícia e preso em flagrante. O pastor nega as acusações e alega que estava na casa apenas para levar a filha do casal. No entanto, a polícia encontrou a faca que teria sido utilizada na ameaça na casa da vítima. E tem outro detalhe. O pastor já tinha sido denunciado por agredir a mulher e o enteado em 2020, quando a família morava em Caatinga. Que situação complicada, né? E como esse caso repercutiu na comunidade, mas não tenha gerado muitos comentários. Com certeza, o caso gerou grande comoção nas redes sociais, muita gente questionando a conduta do pastor, relembrando as acusações de violência doméstica. A prisão preventiva foi decretada e ele aguarda julgamento. E para quem está pensando em entrar na faculdade, fiquem atentos. As inscrições para o SISU 2025 abrem no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21. Ótima oportunidade para quem quer fazer uma graduação em universidades públicas de todo o país. O resultado da chamada regular sai no dia 26 de janeiro. Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem em 2024 e não ter zerado a redação. Não percam essa chance de realizar o sonho da faculdade. É isso aí, o SISU é uma porta de entrada para o ensino superior e pode mudar a vida de muita gente. Bom, por hoje ficamos por aqui. A gente começou 2025 com um panorama do que aconteceu na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Tivemos notícias tristes, como os casos de violência que chocaram a população, mas também vimos a esperança de um futuro melhor com a posse dos novos prefeitos e a expectativa de mudanças positivas. E o que dizer da chegada do Gabigol ao Cruzeiro? A torcida está em festa. Mas também refletimos sobre casos polêmicos como a prisão do pastor acusado de violência doméstica, o que nos leva a questionar a conduta de líderes religiosos e a importância da proteção às mulheres. No próximo bloco, a gente volta com mais notícias e análises sobre o que está acontecendo no Vale do Aço e em Minas Gerais. Fiquem ligados. Até já! E já que falamos de oportunidades para os jovens, o esporte também tem se destacado no Vale do Aço. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, aquela competição tradicional que revela tantos talentos para o futebol brasileiro, começa nesta quinta-feira e vai até o dia 25 de janeiro. Que legal! Falando em futebol, a torcida do Cruzeiro tem motivos de sobra para comemorar, né? A chegada do Gabigol, um dos atacantes mais vitoriosos dos últimos anos no Brasil. Promete incendiar o time celeste. Com passagens marcantes por Santos, Inter de Milão, Benfica e Flamengo, o Gabigol conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ele acumulou uma marca impressionante de 161 gols em 306 jogos pelo Flamengo. Nossa, e a diretoria do Cruzeiro, liderada pelo Pedro Lourenço, investiu pesado na montagem de um elenco competitivo para a temporada. Quais outros jogadores vieram junto com o Gabigol? Olha, além dele, o time celeste conta com a experiência do volante Christian, ex-Atlético PR, e do meia Rodriguinho, ex-América MG. No ataque, a velocidade do congolês Yannick Bolasie, ex-Criciúma, e a habilidade do Dudu, ex-Palmeiras, prometem dar muito trabalho para as defesas adversárias. Com um time recheado de estrelas, o Cruzeiro entra em 2025 com a ambição de voltar a conquistar títulos importantes e reconquistar o seu espaço no cenário do futebol brasileiro. Mas e o rival Atlético MG? Eles ficaram parados. De jeito nenhum. O Atlético MG também está reforçando para a temporada. O técnico Cuca, multicampeão pelo Galo, está de volta ao comando da equipe. A expectativa é grande para ver o que o Cuca, com toda a sua experiência e conhecimento do clube, vai conseguir fazer com esse time. A gente sabe que o futebol mexe com a paixão dos mineiros, mas e as outras modalidades? O Vale do Aço tem investido em outros esportes. Tem sim. Em Ipatinga, por exemplo, a Prefeitura Municipal abriu inscrições para projetos de incentivo ao esporte com dedução do ISSQN. É uma forma de incentivar a prática esportiva e a formação de novos atletas. Olha que bacana. E falando em outros esportes, me lembrei do circuito Vale do Aço de Xadrez, que vem crescendo a cada ano. Eles estão buscando apoio para ampliar as atividades e promover o esporte na região, né? Exatamente. O xadrez, conhecido por desenvolver o raciocínio lógico e a concentração, tem ganhado cada vez mais adeptos no Vale do Aço. É muito bom ver essa diversificação no esporte da região. Saindo um pouco do campo esportivo e voltando para a política, a gente sabe que depois de um ano marcado pelas eleições municipais, a atenção agora se volta para as eleições presidenciais de 2026. O governador Romeu Zema, que tinha a ambição de concorrer ao cargo, viu seu projeto enfraquecido após os resultados das eleições municipais em Minas Gerais. A derrota em Belo Horizonte e a perda de apoio político dentro da própria direita dificultam o caminho dele rumo ao Palácio do Planalto. E enquanto Zema enfrenta dificuldades, outros nomes despontam como favoritos na corrida presidencial. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ambos com expressivas vitórias em seus estados, são apontados como fortes candidatos. Além deles, tem outros nomes que podem entrar nessa disputa, certo? Sim, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também figuram entre os nomes com potencial para disputa. A corrida presidencial de 2026 promete ser acirrada e cheia de emoções. E para quem está se preparando para o vestibular, fique ligado no calendário do SISU 2025. As inscrições abrem no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21. O resultado da chamada regular sai no dia 26.
Só quem fez o Enem em 2024 pode participar do processo seletivo. Importante lembrar que a nota da redação precisa ser superior a 0 para concorrer às vagas. Boa sorte a todos os candidatos. Agora, vamos falar de um caso que gerou grande repercussão na mídia e nas redes sociais. A prisão de um pastor de Coronel Fabriciano em Sorocaba, São Paulo, acusado de ameaçar a ex-companheira com a faca. Esse caso, que aconteceu no dia 1 de janeiro, trouxe à tona a questão da violência contra a mulher e a importância da Lei Maria da Penha na proteção das vítimas. A mulher acionou a polícia através do programa Protege Mulher, relatando que o pastor havia ido até a casa dela e ameaçado de morte. A polícia encontrou o pastor e o prendeu em flagrante. A faca usada na ameaça foi encontrada na casa da vítima. O pastor nega as acusações, mas ele já tinha sido denunciado por agredir a mulher e o enteado em 2020, quando a família morava em Ipatinga. O caso segue em investigação e a prisão preventiva do pastor foi decretada. É realmente lamentável que casos como esse ainda aconteçam. A violência contra a mulher é um problema grave que precisa ser combatido com rigor. Com certeza, é preciso garantir a proteção das vítimas e a punição dos agressores. A Lei Maria da Penha é um importante instrumento de combate à violência doméstica e familiar, mas é fundamental que a sociedade como um todo se mobilize para erradicar esse problema. Falando em iniciar o ano com boas notícias, o CISO está aí com as inscrições abertas a partir do dia 17 de janeiro para quem sonha em ingressar numa universidade pública. É a chance para os estudantes que fizeram o Enem em 2024 e buscam uma vaga em cursos de graduação em todo o país. As inscrições vão até o dia 21 de janeiro e o resultado sai no dia 26. Vale lembrar que é preciso ter tirado nota acima de 0 na redação do Enem para participar. E por falar em Ano Novo, os moradores do Vale do Aço já podem se programar para as festas de carnaval. Diversas cidades da região já anunciaram suas programações, com blocos de rua, shows e muita animação. Em Ipatinga, a prefeitura promete um carnaval com segurança reforçada e atrações para todos os gostos. Em Coronel Fabriciano, o tradicional bloco Cordão da Beleza promete arrastar multidões pelas ruas da cidade. Santana do Paraíso e Timóteo também se preparam para receber os foliões com muita música e alegria. O carnaval é uma festa popular que movimenta a economia local e proporciona um momento de lazer e descontração para a população. Mas é importante lembrar que a folia deve ser celebrada com responsabilidade, respeitando os limites e garantindo a segurança de todos. E para quem não é muito fã de carnaval, a região oferece outras opções de lazer. Verdade. O Parque Estadual do Rio Doce, com suas belezas naturais, é uma ótima opção para quem busca contato com a natureza. O Vale do Aço também conta com teatros e cinemas, proporcionando opções culturais para todos os gostos. Enquanto o ano se inicia com expectativas e desafios, o Portão Minas segue acompanhando de perto os acontecimentos da região, trazendo informações relevantes e análises aprofundadas sobre os temas que impactam a vida dos moradores do Vale do Aço. Chegamos ao fim do nosso plantão de notícias especial de Ano Novo. Esperamos que você tenha tido um ótimo início de ano e que continue acompanhando o nosso trabalho. Fiquem ligados no Portão Minas para se manterem informados sobre tudo o que acontece na região. Até a próxima!